meu caro amigo, minha cara amiga, aluno, graduando, graduanda do curso de Direito do Unisal Lorena. Meus amigos, é um prazer imenso fazer parte desse projeto de megas revisões, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre direito civil, sobre a matéria de direito civil. A primeira parte da minha revisão, porque veja bem, essa revisão ela é complementada. Na verdade, ela é complementar da revisão que a professora Beatriz Nogueira já fez, tá bom? Então, se vocês ainda não assistiram a revisão dela, corre pra assistir e depois volta aqui, tá bom? Eu espero. E pessoal, seguinte, se você já vai acompanhar a nossa revisão, eu quero que vocês fiquem ligados no que eu vou mostrar para vocês, prestem bastante atenção, que eu preparei um material para vocês, né, para vocês poderem estudar, revisar, enfim. E esse material, apesar dele ser de revisão, ele ficou extenso. Só que eu vou ensinar para vocês tudo, tá bom? Tudo que precisa. Então, prestem bem atenção, por isso que essa aula ela vai ser dividida em algumas partes, ok? E aí vocês vão poder estar assistindo as partes aqui no YouTube. No mais, eu gostaria de agradecer por vocês que estão contemplando esse evento, que está sendo realizado pela coordenação do curso de Direito. Caso vocês não me conheçam, eu sou Felipe Alencar. Se vocês ouvem o Direito no Cast, vocês já devem ter ouvido a minha voz. Pois é, eu sou o Felipe Alencar, sou criador do Direito no Cast e eu quero mostrar para vocês hoje uma matéria que é muito importante, uma matéria bem introdutória, que é a matéria de Direito Civil, ok? Meus amigos, minhas amigas, vamos lá, vamos para essa revisão. Eu quero me apresentar, né, na verdade, antes de continuar. Eu sou Felipe Alencar, tá? Esse daqui é o meu Instagram, então se você ainda não foi lá, vai lá. Eu sou graduando de Direito, eu estudo aqui no Unisal Lorena, estou no 9º período, 5º ano, então já estou quase terminando, então eu consigo passar para vocês de forma adequada o conteúdo de Direito Civil que será aplicado hoje, tá bom? Na nossa aula, nós vamos falar sobre os seguintes temas, e aqui está a ementa. Nós vamos trabalhar desde a condição, termo e encargo até os defeitos do negócio jurídico e vamos encerrar falando sobre a simulação. Se vocês tiverem alguma dúvida, ao final do slide também vai estar disponível, né? Inclusive eu acho que vocês já estão com o slide baixado. Vocês podem ir ao final do slide, na última página, e lá vocês vão encontrar as formas de me contactar. Que além do Instagram, também tem o WhatsApp. E aí vocês podem me mandar mensagem, tirando as suas dúvidas, ou melhor, para eu tirar as suas dúvidas, né? Então, eu coloquei aqui na ementa também o número da página. Então, você que estiver interessado na hora dos estudos de pular direto para, por exemplo, a revisão sobre dolo, vocês já vão lá na página 30 e aí vocês vão poder revisar de maneira adequada. Tá bem? Como dá pra ver aqui, eu separei algumas formas para trabalhar com vocês aqui no slide, aqui com vocês nessa revisão. Eu estou usando o aplicativo de gravação de tela OBS Studio, então se alguma coisa ou outra sair errada, é culpa do aplicativo e não minha, tá bom? Então vamos continuar. A nossa ementa, como eu falei, é essa daí, mas a primeira coisa que eu quero tratar com vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam prontos, preparados para a prova, e se não tiverem eu vou prepará-los agora. Tudo bem? A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é a condição, termo e encargo. Então, vamos sair, né? Deixa eu sair aqui da tela para vocês poderem ter uma visão geral do slide. Condição, termo e encargo. Todas elas, vocês têm que ter em mente que são cláusulas. Quando a gente fala sobre negócio jurídico, a gente fala sobre um contrato. Então, não se fala de negócio jurídico sem falar de contratos, tudo bem? Tudo bem que vocês estão no primeiro ano, vocês ainda não viram a matéria de contratos, vocês muito dificilmente têm conhecimento sobre cláusulas contratuais, a menos que já tenham visto algo na prática, mas eu já adianto para vocês, todo contrato terá cláusula, isso é óbvio. Seja um contrato de boca a boca, quando eu compro alguma coisa em determinado lugar, como por exemplo eu vou à cantina de um determinado estabelecimento e compro ali uma coxinha para mim. Eu estou fazendo um acordo de vontades, eu estou fazendo um negócio jurídico, estou celebrando um contrato verbal, tudo bem? E todo contrato, nessas cláusulas,
poderão ser compactuadas condições, termos e encargos. E eu vou explicar para vocês cada uma dessas coisas para não ficar complicado, beleza? Então vejam bem, quando a gente vai direto para a condição, a gente se depara com o artigo 121 do Código Civil. Todos os artigos que tiverem nesse slide são do Código Civil, tá bom, pessoal? Não coloquei nenhum tipo de artigo de outro código, até porque é irrelevante, já que a revisão é de direito civil. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Tenham em mente três coisas. Três coisas vocês devem ter em mente: vontade das partes, eficácia vinculada e evento futuro incerto. Eu não vou dar uma aula para vocês de leitura de slide, tá bom? Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. A vontade das partes é quando as pessoas que estão celebrando o negócio jurídico, e podem ser duas pessoas ou mais, elas manifestam de forma expressa ou tácita que elas estão de acordo com o que está sendo celebrado. A forma de celebrar um acordo de forma expressa é quando eu digo, eu concordo, eu quero. Então, toda vez que eu digo, eu estou de acordo, quando eu assino, quando eu falo, eu estou expressando a minha vontade, e aí eu faço um acordo de vontade entre a minha pessoa e a outra pessoa que está negociando comigo, que está celebrando esse negócio jurídico, ok? A eficácia vinculada significa que o efeito do negócio jurídico ele vai ter uma vinculação a alguma coisa. Isso quando a gente fala de condição, tá bom? O efeito jurídico ele estará vinculado a alguma coisa. Esse algo será algo que você pode compactuar no seu contrato. Você pode celebrar um contrato de compra e venda, de doação, de até mesmo de empréstimo, enfim, qualquer tipo de contrato você pode colocar uma cláusula de condição. E aí você vai deixar a eficácia, e a eficácia, entendam, é o cumprimento do contrato de uma forma vinculada a algo futuro e incerto, evento futuro e incerto. Então, toda vez que eu tenho um acordo de vontades, a minha vontade na questão da condição, ela vai estar vinculada para que o negócio jurídico seja eficaz, que ele seja, não que ele seja válido, mas que ele seja eficaz, que ele de fato ocorra a um evento futuro e incerto, tudo bem? Ah, beleza, mas e aí? O que é esse negócio de evento futuro e incerto? Eu vou trazer para vocês aqui a questão das condições suspensivas e condições restritivas, tá bom? A condição suspensiva. Os efeitos do negócio jurídico, eles ficam suspensos até que o evento futuro e incerto aconteça. Então, até que aquilo que foi compactuado no contrato, na nossa obrigação, no nosso negócio jurídico como condição, até que ele ocorra, não haverá a concretização do negócio jurídico. Então, o exemplo que eu trago para vocês é um exemplo claro da doutrina, é um exemplo que com certeza vocês aprenderam em sala de aula. Eu te dou alguma coisa se você for aprovado em algo, por exemplo, se você for aprovado no primeiro semestre da faculdade. Então, prestem atenção nas partículas, nas palavras que estão determinantes para você identificar uma condição suspensiva. Quando você fala de algo que vai acontecer no futuro, que é algo que vai acontecer e que é incerto, e você condiciona a eficácia do negócio jurídico àquela ocorrência, você vai usar a partícula se. Então, prestem bem atenção. Eu irei lhe dar um carro se você for aprovado no primeiro semestre da faculdade. Não é certeza que você vai ser aprovado, porque você pode pegar DP em uma ou mais matérias. Você pode até mesmo trancar a sua faculdade. Mas veja só, se você não trancar e se você não pegar DP em nenhuma matéria, ou seja, se você for aprovado no primeiro semestre da faculdade, eu lhe darei um carro. Então, há uma condição suspensiva. O contrato ele não vai ocorrer até que aquela condição seja contemplada. Tudo bem?
Então, continuando, porque além da condição suspensiva, nós temos a condição resolutiva. Eu falei agora há pouco restritiva, tá? Me perdoem, foi um equívoco. Condição resolutiva. A condição resolutiva, ela vai cessar. A condição resolutiva, ela vai cessar aquele direito. Então, o direito que foi adquirido no passado, ele vai ser extinto após um evento futuro e incerto acontecer. Mais uma vez, prestem atenção à partícula para você identificar uma condição, e aqui no caso resolutiva. Tomarei seu carro se você pegar DP em mais de uma matéria na faculdade. Nesse exemplo, eu estendo o período da condição, porque enquanto no primeiro exemplo só iria acontecer a condição no primeiro semestre, agora essa condição vai acontecer em qualquer período da faculdade, nos 5 anos do curso de Direito. Então, se você pegar DP em qualquer matéria, em qualquer momento da faculdade, eu tomarei de você o seu carro. E isso eu estou celebrando com você no nosso acordo. Seja um acordo verbal, seja um acordo por escrito. Preferencialmente, as cláusulas têm que estar escritas para que elas possam ser levadas ao Poder Judiciário, ao reconhecimento do Poder Judiciário, e assim haver a complementação, a facilitação e também a realização do seu direito, né, na hora de você cobrar alguma coisa. Então imagine que eu lhe dei um carro porque você passou no primeiro semestre sem tomar nenhuma DP. Porém, eu coloquei no mesmo contrato, no contrato de doação, uma cláusula dizendo que, uma cláusula de condição resolutiva, que se você pegar DP em qualquer período da faculdade, em qualquer momento, eu tomarei o carro de você. Então, se esse evento que é futuro e que é incerto acontecer, eu irei tomar o carro para mim novamente. Por que é um futuro? Por que é um evento futuro? Porque ele não acontece agora e nem acontece no passado, acontece no futuro. É muito óbvio isso. E também incerto. Por que ele é incerto? Não se sabe quando, não se sabe nem mesmo se você vai tomar DP em alguma matéria durante a faculdade. Então é uma hipótese. Então gravem bem, enquanto a condição suspensiva, ela vai lhe dar um direito, ela vai lhe conceder algo, ela vai lhe proporcionar que você obtenha, que você então tenha para si a geração de um direito, ou às vezes, questão de modificação também, mas tem para você a geração de um direito é criado para você como a propriedade de um carro. Na condição resolutiva, haverá a extinção de um direito, que nesse caso é a extinção da propriedade do seu carro, do seu veículo automotor. Vamos agora falar sobre termo. Então, o que a gente pode falar sobre termo? Ok, a condição ela vai estar ligada a uma obtenção de direito, né? A criação de um direito, ou então a extinção de um direito. Bom, o termo é a ocorrência de um fato futuro e certo. Condição, como a gente viu, fato futuro e incerto. Já no termo, é a ocorrência de um fato futuro e certo que gera o início ou fim da eficácia de um negócio jurídico. O termo, ele suspende, ele deixa subordinado a aquisição de um direito, já que é certo que esse evento ocorrerá. Prestem atenção aqui, porque no slide pode ser que vocês acabem tendo alguma dúvida, né, alguma eventual dúvida sobre a forma como está, como é que eu escrevi, né, aqui no slide. Veja bem, apenas subordina e não suspende a aquisição do direito. Por que eu falo para vocês prestarem atenção nisso? Porque o artigo 131 diz que o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Ele não suspende a aquisição do direito, tá bom? Ele suspende o exercício do direito. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro. Então, não confundam. Não há uma suspensão da aquisição do direito. Há, na verdade, uma suspensão do exercício. Lá na condição, você tem uma suspensão da aquisição do direito. O direito ele fica suspenso até determinado momento. Isso na questão aqui
condição suspensiva. Então há uma suspensão do direito. Já no termo não há suspensão. Na verdade, há uma subordinação da aquisição do direito. Então suspende o exercício desse direito. Eu vou logo para o exemplo, que aí vocês vão ter uma certeza maior. O termo, então, ele vai ser fixado a um evento certo, mas que a sua data de ocorrência é incerta. E aí o exemplo: eu te darei um apartamento quando o seu cachorro morrer. Esse exemplo, e aí eu já coloquei a hipótese do seu cachorro morrer, que é para deixar você chocado e você gravar isso na sua mente e não esquecer nunca mais. A morte é um evento certo. A única certeza da vida é que todo mundo vai morrer em algum momento. Todo ser vivo em algum momento vai morrer. É a única certeza da vida. Só que a morte, embora ela seja certa, ela é imprevisível. Uma pessoa pode morrer ao nascer, como ela pode morrer aos seus 99 anos de idade. Então, ela é certa. A partir do momento que alguém nasce, a morte é uma certeza. Porém, o momento em que ela vai acontecer não é imprevisível. Então, o termo, como dito anteriormente, ele é um fato, ele está determinado por uma ocorrência de um fato futuro e certo. Futuro e certo. A morte é um evento futuro e que é certa. Só que a sua data de ocorrência é incerta. Eu não estou aqui preocupado com a data. Eu não estou dizendo que você vai ganhar um apartamento no dia X, no dia Y. Eu estou dizendo aqui para você que você vai ganhar um apartamento no dia que o seu cachorro morrer, porque cachorro no apartamento não dá certo. Então, por conta disso, eu vinculo a um evento, mas não a uma data certa. Mas, veja bem, pode ser vinculado a uma data certa? Sim, pode. O termo, ele pode ser tanto vinculado a um fato futuro cuja data é incerta, como também a um fato futuro cuja a data é certa. Entenderam? Vocês já conseguem compreender pelo exemplo. Quando eu lhe dou um carro, quando você completar 21 anos, eu prometo para você, eu faço um negócio jurídico com você, que quando você completar 21 anos, eu irei lhe dar um carro, eu irei lhe doar um veículo automotor. Nesse momento, eu estou combinando com você um fato futuro, porque você ainda não tem 21 anos. Então, se você ainda não tem 21 anos, você ainda seu aniversário de 21 anos ainda está no futuro. E é uma data certa, porque você sabe quando que você vai completar 21 anos. Se você tem dúvidas sobre quando que você vai completar 21 anos, pega a sua certidão de nascimento. Pega a sua certidão de nascimento e lá vai estar dito, vai estar discriminado o dia em que você nasceu. E aí é só fazer a conta. Percebem como é algo fácil? Eu também posso caracterizar o termo como uma data qualquer. Por exemplo, eu irei lhe dar um carro, eu irei celebrar com você, ou melhor, eu estou celebrando com você um contrato de doação de um veículo automotor, e esse veículo automotor lhe será entregue no dia 25 de setembro de 2021. Quando chegar o dia 25 de setembro de 2021, um termo cuja data é certa, você poderá pegar o seu veículo, tá bom? Entendem essa questão do termo? Perfeito, acredito que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida até aqui. E aquilo, em caso de dúvida, vocês sabem para onde mandar mensagem, né? Vamos continuar aqui. Agora falar sobre o encargo. Belezinha, o que é o encargo? Ele é uma cláusula acessória. O encargo é uma cláusula acessória que está mais comum em um contrato de mera liberalidade, onde apenas uma das partes vai suportar o ônus. E aí nós temos o típico exemplo do contrato de doação. No contrato de doação, apenas uma pessoa ela vai suportar o ônus do negócio jurídico. Como todos os exemplos que eu entreguei para vocês aqui que estão relacionados à doação. Quando eu lhe dou um veículo automotor, eu estou suportando sozinho um ônus. Não existe da sua parte um ônus.
Você não vai me dar nenhuma contraprestação. Não é como quando eu lhe vendo um carro. Quando eu lhe vendo um carro, eu tenho um ônus, mas eu também tenho um bônus, que é o dinheiro que eu vou receber por esse veículo. Você, do outro lado, também tem ônus e bônus. O seu ônus é me dar a quantia certa a ser paga pelo veículo, enquanto o seu ônus é ceder para mim o veículo automotor que estamos negociando. O encargo ele vai ser imposto como forma de conservar o objeto do negócio jurídico e deverá ser cumprido sob pena de revogação. Então imaginem o típico exemplo da doutrina. Quando uma pessoa ela pretende doar para a biblioteca municipal toda a sua vasta coleção de livros, ela doa, só que ela põe um encargo. E esse encargo pode ser, por exemplo, que seja reservada uma ala na biblioteca exclusivamente para os livros. Então, isso é um encargo esse que deverá ser cumprido pela biblioteca municipal da cidade que recebeu esses livros como doação. E se não for cumprido, haverá a revogação. Ou melhor, poderá haver a revogação. Porque imaginem que eu dou para a biblioteca municipal da minha cidade toda a vasta coleção de livros que eu tenho. Só que, ao fazer a doação, na verdade, exijo, eu coloco um encargo. Olha, eu até dou para vocês, mas eu quero que seja feita uma ala exclusiva na biblioteca e que ela leve o meu nome nessa ala. Coloquei os encargos. A biblioteca tem que cumprir, mas se ela não cumprir, eu posso pensar, bom, quer saber? Eu já não usava esses livros mesmo, eu já não gostava desses livros, sei lá. Então, não tô nem aí. Tudo bem, pode ficar do jeito que for. Ok, eu posso simplesmente concordar. Porque não é necessário que se o encargo... Não é porque o encargo, vejam bem, prestem atenção. Não é porque o encargo... prestem atenção nesse ponto, tá, pessoal? Porque não é porque o encargo ele não foi cumprido que haverá revogação da doação. O encargo ele pode até não ser cumprido. Só que, diante disso, eu vou ter que avaliar a situação. Se eu, que doei, não tiver incomodado, se eu não me incomodo, eu coloquei o encargo, eu não me incomodo, a biblioteca pegou meus livros, mas ela não reservou uma ala e não colocou, ou até mesmo reservou uma ala, mas não colocou meu nome naquela ala, bom, eu não estou incomodado, fiz a doação, que se exploda. Isso pode acontecer, é muito simples, mas se eu me sentir incomodado, porque de alguma forma eu queria um reconhecimento por aquilo, e não tem nenhum tipo de falso moralismo aqui, tá? Mas se eu queria algum tipo de reconhecimento sobre a doação daqueles livros, uma ala com o meu nome, se a biblioteca não faz isso, eu posso revogar. E aí eu posso ir de forma extrajudicial ou de forma judicial, tá bom? Então vamos continuar? A gente agora vai falar sobre uma... Aliás, antes de continuar, continuar falando sobre encargo. Através do encargo, o doador, por exemplo, atribui uma obrigação. E é bom eu falar sobre essa questão de obrigação, porque a obrigação ela pode ser de fazer ou não fazer. E essa obrigação vai ser atribuída ao donatário. Isso no exemplo de doação, tá bom? O donatário é a pessoa favorecida por uma doação, é quem recebe a doação. Então, pessoal, no exemplo que eu dei, se eu dou os meus livros para a biblioteca é a donatária. Ou melhor, o município é o donatário, certo? E então, eu posso exigir dele. Pode ser uma obrigação de fazer ou de não fazer. Essa questão de obrigação vocês vão aprender melhor nos próximos semestres da faculdade, tá bom? Mas eu já adianto para vocês. Uma obrigação de fazer, no exemplo que eu dei, é reservar uma ala específica para os meus livros e dar o meu nome. Uma obrigação de não fazer seria se, por exemplo, eu doasse os livros e eu falasse: eu dou os livros desde que vocês não molhem ele. Desde que vocês não molhem os meus livros. Então, então é a obrigação de não fazer, não inutilizar, não molhar os livros. Essa obrigação de não fazer também pode ser considerada como uma forma de encargo, tá bom? Continuando, agora um exemplo diferente, Te dou minha coleção de livros, agora não mais para a biblioteca, agora para você que está me assistindo, eu irei lhe doar a minha coleção de livros clássicos de direito civil para você se preparar para as provas futuras da sua vida, se você os guardar. Olha só a partícula se e depois os guardar. Primeiro a partícula que é como se fosse lá na condição e aqui a cláusula, o encargo. Se
E depois a questão da obrigação de fazer ou de não fazer. Se você os guardar dentro de uma prateleira fechada de vidro. Poderia ser o contrário também. Se você não os guardar dentro de uma prateleira fechada de vidro. Então, a obrigação de fazer é os guardar. A obrigação de não fazer é não os guardar. Muito obrigado por ter ficado até aqui, mas calma, ainda não acabou. Ainda tem mais uma parte para você poder assistir. Continue acompanhando essa revisão de Direito Civil.